Boa noite a todos, servidores deste Poder Legislativo, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Biturê, internautas aqui representados pelo Se Liga Belo Jardim e a Agreste TV. Com a graça de Deus e havendo número legal, vamos dar início à 26ª reunião ordinária do segundo período legislativo. Solicito à secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Vando de Ginaldo Serra do Vento. Ata da 25ª Pela ordem, sessão. senhor presidente. Peço dispensa. Senhor vereador, alguma objeção dos senhores vereadores? Vossa Excelência pediu dispensa da leitura da ata. Em votação, quem concordar permaneça como se conta. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências na noite de hoje. Eu gostaria, já que o primeiro secretário não está presente, de se substituir o primeiro secretário pelo vereador Pitomba. Pitomba da lotação, por gentileza, ocupe a segunda secretaria e convidar e eu gosto. Convidar o vereador Pitomba para assumir a segunda secretaria. Vamos ao primeiro item da pauta. Pareceres números 168 e 169 de 2021, das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esportes, ao projeto de lei número 67, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Educação, Cultura e Esporte, em estudo e focalização do referido projeto de lei 67, que tem como ementa: revoga as leis números 1790 de 2009 e 1830 de 2010, que dispõem, respectivamente, sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo Contur e da criação do Fundo Municipal de Turismo Funtur e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Atenção, senhores vereadores, em discussão o projeto de lei. Em discussão, dispõe sobre revoga a lei 1709. É o projeto de lei número 067. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto a primeira votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Antes, eu gostaria de dizer aos senhores como se trata de uma votação nominal. Reconsiderar-se. Apesar de ser pertinente a votação nominal em todos esses projetos, tendo em vista
o quórum ser qualificado, eu também peço a Vossa Excelência que faça a inversão do item 9 do projeto 94, que trata sobre as vantagens do Fundeb. Vereador, já que nós já colocamos em discussão esse aqui, vamos concluir e na sequência a gente coloca o do Fundeb. Né? Em votação nominal, havendo quórum de presença, 8 vereadores, né? Por conseguinte, a reunião segue em frente e as matérias serão discutidas. Então, com a palavra o vereador Claudemir, para fazer a chamada nominal. Senhores vereadores, boa noite. Fazer a chamada nominal, começar com o vereador Zé Guri. Como vota o vereador Zé Guri? Voto sim. Como vota o vereador Eudo Andrade? Sim. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Joelson? Voto sim. Como vota o vereador Monarque? Voto sim. Como vota o vereador Pitomba? Voto sim. Senhor presidente, meu voto também é assim. Como vota o vereador Zé Lopes? É sim. Foi aprovada por 8 votos. Solicito do novo presidente, de acordo com o regimento, a quebra do interstício. Quebra de interstício. Alguma objeção? Não, mas primeiro tem a quebra de interstício. Já era a segunda votação, desculpe. Então, retificando, a primeira foi, em vez de ser a primeira votação, a segunda votação. Então, aprovado o projeto. Qual a palavra, vereador? Fazer a votação nominal. A segunda votação. Já houve a primeira votação. Houve a segunda votação. Não, é a segunda votação. Já é a segunda votação essa, viu? É a segunda. Foi votado primeiro. Então a matéria foi aprovada de conhecimento, dentro do prazo legal, ao senhor prefeito do município, para que sancione o veto. Pode seguir. Senhor presidente, atendendo à solicitação do vereador Eudo Andrade Filho, o item 9, que é o projeto Valoriza Fundeb, ele tem umas emendas que começam a partir do item 3 da pauta. Emenda supressiva número 1 de 2021, de autoria do vereador Rômulo Holanda, ao projeto de lei 94 de 2021 do Poder Executivo. Ficam suprimidos o artigo 2º e seus incisos 1º e 2º do projeto de lei número 94. Na página 2, senhores vereadores. O item 3. Só um segundo. Poderia repetir, secretária? Emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Rômulo Holanda, ao projeto de lei 94 do Poder Executivo. Ficam suprimidos os artigos 2º e seus incisos 1º e 2º do projeto de lei número 94. Tendo em vista o projeto encontrar-se todo regulamentado na íntegra, eu solicito à bancada que vote contra a emenda. E solicito que seja feita a chamada nominal da emenda, a votação. Com a palavra, vereador Pitomba. Solicito, senhores pares, que todas as votações dessas emendas, ora apresentadas, sejam nominal. Solicitou que todos os projetos discutidos e votados de hoje sejam feitos nominalmente. A votação, a
a emenda do nobre vereador Rômulo. Com a palavra o vereador Claudemir. Senhor presidente, essa emenda 01 do vereador Romo, como vota o vereador Eudo Andrade? Voto contrariamente. Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Joelso? Voto não. Como vota o vereador Pitomba? Voto contrário à emenda. Como vota o vereador Monarque? Voto não. Como vota o vereador Zé Guri? Não. Eu voto não, senhor presidente. Como vota o presidente Zé Lopes? Voto não. A emenda foi rejeitada por 8 votos a 0. Vamos agora ao item 4, emenda aditiva número 1 de 2021, de autoria do vereador Dr. Rômulo, ao projeto de lei 94 do Poder Executivo. Ementa. Acrescenta-se o parágrafo 5º do artigo 1º do projeto de lei 94, o qual passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. O abono de que trata esta lei, apesar de efetivar sem parcela única, leva em consideração um conjunto de saldos não utilizados em cada mês do exercício financeiro de 2021, razão pela qual, para fins de incidência do imposto de renda, deverá ser apurado na proporção mensal. Com a palavra o vereador Claudemir Paulino para efetuar a votação nominal. Como vota o vereador Eudo Andrade? Voto não. Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Joelso? Voto não. Como vota o vereador Monarque? Voto não. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto não. Como vota o vereador Zé Guri? Não. Meu voto também é não. Como vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é não. A emenda do nobre vereador Rômulo Holanda foi rejeitada por 8 votos a 0. Item 5, emenda aditiva número 2 de 2021, de autoria do vereador Rômulo Holanda, ao projeto de lei 94, de autoria do Poder Executivo. Ementa. Acrescenta-se o artigo 2º-A e seu parágrafo único ao projeto de lei número 94 de 2021, os quais terão a seguinte redação. Artigo 2º-A. Para efeitos de distribuição do pagamento do Valoriza Fundep 2021, o rateio será feito ao servidor na proporção da sua jornada de trabalho e tempo de serviço para os profissionais do magistério que estejam desempenhando atividades de magistério. Parágrafo único. A proporção do rateio far-se-á da seguinte forma: o valor original dividido pela quantidade de servidores habilitados, observado o disposto no caput. Passo a palavra para o vereador em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação. Com a palavra para fazer a votação nominal, o primeiro secretário em exercício, Claudemir Paulino. Como vota o vereador Euno? Voto não. Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Joelso? Eu voto não. Como vota o vereador Monarque? Não. Como vota o vereador Pitomba? Voto não. Como vota o vereador Zé Guri? Não. Meu voto também não, senhor presidente. Como vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é não. A emenda do eminente vereador foi rejeitada por 8 votos e 7 ausências. Emenda modificativa número 1 de 2021, de autoria dos vereadores Nilton Senhorinho, Rômulo Holanda, Autarquia, Soldado Edivaldo, Thales Bruno, Lila e Tenente, ao projeto de lei número 94 do Poder Executivo. O artigo 1º passa a ter o seguinte teor. Artigo 1º. Fica autorizado de forma extraordinária no exercício de 2021, no âmbito do município de Belo Jardim, o pagamento do Valoriza Fundeb 2021, correspondente a uma cota global no valor mínimo de R$ 3 milhões, destinada a todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício no ano de 2021, proporcional ao tempo de vinculação. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a palavra ao vereador Claudemir para fazer a chamada nominalmente dos senhores vereadores.
Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Joelson? Eu voto não. Como vota o vereador Monarque? Voto não. Como vota o vereador Pitomba? Voto não. Como vota o vereador Zé Guri? Não. Como vota o vereador Euno? Voto não. Senhor presidente, meu voto é não. Como vota o presidente Zé Lopes? O meu voto é não. A emenda dos nobres vereadores Nilton Senhorio, Rômulo Holanda, Autarquia, Soldado Edivaldo, Tales, Lila e Tenente foram rejeitadas por 8 votos e 7 ausências. Item 7, emenda modificativa número 2, de autoria dos vereadores Nilton Senhorinho, Rômulo Holanda, Autarquia, Soldado Edivaldo, Tales Bruno, Lila e Tenente, ao projeto de lei 94 de 2021 do Poder Executivo. Ementa. O parágrafo 2º do artigo 1º passa a ter o seguinte teor. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, considera-se efetivo exercício a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no caput associada à regular vinculação estatuária, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, tais como férias, licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento de saúde, adaptação de função por indicação médica e licença-prêmio, com ônus para o município que não implique rompimento da relação jurídica existente. Em discussão, a emenda em discussão, não havendo quem queira discutir, eu passo a palavra para o primeiro secretário em exercício, Claudemir Paulino, para fazer a chamada nominalmente dos senhores vereadores. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto não. Como vota o vereador Monarque? Voto não. Quando vota o vereador Joelson? Voto não. Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Euno Andrade? Não. Como vota o vereador Zé Guri? Voto não. Senhor presidente, meu voto é não. Como é que vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é não. A emenda foi rejeitada por 8 votos, contando com 7 ausências. Emenda modificativa número 3 de 2021, de autoria dos vereadores Nilton Senhorinho, Rômulo Holanda, Autarquia, Soldado Edivaldo, Tales Bruno, Lila e Tenente, ao projeto de lei número 94 de 2021 do Poder Executivo. Ementa. O artigo 3º passa a ter o seguinte teor. Artigo 3º. Para realizar as despesas desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar todas as dotações da Lei Orçamentária Anual necessária ao seu cumprimento. Em discussão, a emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação. Com a palavra o vereador Claudemir Paulino, primeiro secretário em exercício. Como vota o vereador Euno Andrade? Voto não. Como vota o vereador Marcelino? Voto não. Como vota o vereador Joelson? Não. Como vota o vereador Monarque? Não. Como vota o vereador Pitomba? Voto não. Como vota o vereador Zé Guri? Voto não. Senhor presidente, meu voto é não. Como é que vota o vereador presidente Zé Lopes? Não. A emenda foi rejeitada por 8 votos, contando com 7 ausências. Vamos agora ao bojo do projeto, pareceres números 172, 173 e 174 de 2021, das Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura e Esportes, ao projeto de lei número 94 de 2021, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis, Finanças e Orçamento e Educação, Cultura e Esportes, em estudo e focalização do referido projeto de lei 94, que tem como ementa, autoriza o pagamento do Valoriza Fundeb 2021. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Continue em discussão. Senhor presidente,
Os pareceres que foram emitidos pela Comissão de Legislação estão totalmente vinculados à lei pela sua aprovação devido a se encontrar dentro das diretrizes legais. E, com certeza, é um projeto, esse que ora tramita, com toda a sua veemência, de lisura, transparência e valorização com o dinheiro do Fundeb. Sabemos que hoje existe um texto de lei diferenciada ou modificada da lei anterior, que respalda o fatiamento ou o rateio, não só para o professor efetivo, o servidor efetivo da educação, como era outrora, e hoje contempla também os contratados. E é uma justiça por demais apreciável, tendo em vista que o contratado também tem o mesmo mistério funcional do efetivo e o mesmo zelo, como também a mesma responsabilidade em educar, em fazer educação, em cumprir horários. A lei anterior era uma lei avessa, discriminatória, que humilhava os professores contratados. Mas como no texto da nossa Constituição existe o princípio da isonomia, existe o princípio da igualdade, fez com que o legislador tivesse um olhar diferenciado e reconhecesse a discriminação que ora tinha feito quando excluía os contratados de fazer parte desse rateio. E hoje está aí a lei dando esse direito, e o prefeito do nosso município, zeloso, justo e correto, não pensou duas vezes e mandou para essa casa que nós apreciássemos, analisássemos e aprovasse, concedendo e corroborando esse direito que existe na lei federal. Porque, mesmo existindo na lei federal essa prerrogativa, ele tem que passar pelo crivo do Legislativo Municipal. E eu tenho certeza que nenhum vereador, a não ser aqueles que se ausentaram, não quiseram fazer parte da reunião, deixaram uma grande oportunidade, perderam uma grande oportunidade de contemplar os professores, onde eles tanto dizem que zelam pela educação e pelo profissional da educação. E hoje, numa noite como essa, querendo contrariar os princípios normativos dessa casa, se ausentaram. Mas nós, como sempre fomos zelosos pela lei e pelos princípios morais e corretos, estamos aqui apreciando e aprovando, porque se tivesse faltado um vereador, por ausência desses 7 vereadores da oposição, ficaria a classe prejudicada. Mas está aqui toda a bancada para apreciar, discutir e votar, porque existe, meus senhores e minhas senhoras, ouvintes da Rádio Bituri, muitos prefeitos nesse país que não contemplam esse rateio, aplica pela metade, aplica 20%, enfim, lesa o direito do profissional da educação, principalmente dos contratados, que às vezes tem medo de reivindicar seu direito pelas vias judiciais e deixa o prefeito fazer o que quiser com o recurso. Mas nós estamos aqui sabendo que estamos aprovando aquilo que o prefeito quer que pague na íntegra, que distribua de forma correta, de forma honesta, de forma honrada. Então, está aí, meus pares, peço a vocês que aprovem esse projeto para beneficiar, fortalecer e demonstrar que o Executivo Municipal aplica os direitos da educação com honradez, lisura e transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Eu gostaria de passar a presidência para o vereador Guilherme.
Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Lopes. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os vereadores, cumprimentar os presentes e cumprimentar os ouvintes e os internautas. E dizer que esse pequeno problema que está acontecendo aqui hoje, fugindo um pouco do tema, porque na reunião de terça-feira fizeram a maior baderna da história política de Belo Jardim, quiseram desmoralizar o poder legislativo, e eu gostaria de dizer esses arruaceiros, tá certo? Que a prova está aí, de vídeo, de áudio, tá certo? Que quiseram controlar, tomaram a Câmara, o poder do povo como um assalto. Isso aí a gente não vai permitir, nem permitiu, nem permite, nem permitirá. Então, mas chegando, senhor presidente, ao tema, eu gostaria de parabenizar o prefeito Gilvando Estrela, homem de bem, homem honrado, que está tirando o Belo Jardim do marasmo, está tirando o Belo Jardim do caos, tá certo? E o povo entendeu bem e tirou, durante esse tempo todo, o poder das mãos daqueles que não trataram os recursos públicos como deveriam acontecer. Inclusive, minha gente, é bom relembrar, voltar à tona. Teve na história política, teve até prefeito que perdeu o mandato, não pode pleitear a carga eletiva nenhum, e eu acho que nem votar pode. Mas voltando o assunto, eu gostaria de parabenizar o prefeito de Belo Jardim, Gilvando Estrela, primeiro, de aplicar não só os recursos da educação Fundeb, como no próximo dia 28, a inauguração da escola do Viane Moura, da BR, onde já tem, senhores vereadores, pasmem, mais de 500 alunos feitos a pré-matrícula. Escola moderna com salas acústicas, 12 salas de aula, lá foi aplicado mais de 3 milhões de reais. Quando for no dia 20 de janeiro, entre 18 e 20 de janeiro, a escola lá da Maria Cristina, aquela mesma escola que foi desperdiçado, começaram a construção e foi derrubada porque o projeto de engenharia não permitiu que continuasse. Correria risco tanto os alunos como os professores. Lá vai ser gasto 1 milhão e pouco. Então, na história de 20 anos para cá, nenhum prefeito com recursos próprios, tá certo, investiu quase 5 milhões de reais. Eles estão incomodando por isso, meus amigos, povo de Belo Jardim. Estão incomodando porque o prefeito está trabalhando em todas as áreas, principalmente na educação. E como presente à área da educação, não só diretores, professores, mas coordenadores, secretários e auxiliares de secretaria, todo aquele pessoal do Fundeb 70. Então, prefeito, erga a sua cabeça, não adianta, isso aí é aperreio, é ciúme e é inveja. Continue trabalhando e conte com o respaldo do povo de Belo Jardim e do poder legislativo do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, eu passo a palavra para o primeiro secretário em exercício, vereador Claudemir, para fazer a votação nominal. Como voto, vereador Iron Andrade. Voto sim, em nome do profissional da educação, valorizando aí o seu mistério, porque tudo tem seu tempo, tem sua hora. Voto sim. Como voto, vereador Marcelino. Eu voto sim. Como voto, vereador Joelso. Voto sim. Como voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto, o vereador Pitomba. Eu voto sim. Como voto, o vereador Zé Lopes. Meu voto é sim. Como voto, meu voto também é assim, senhor presidente. Como voto, o presidente Guilherme. Voto sim.
A votação, 8 votos favoráveis, 7 ausências. A votação foi aprovada. Eu passo a presidência para o vereador Zé Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eu Marcelino. queria pegar a quebra de interstício nesse... O vereador Marcelino Parecer. solicitou a quebra de interstício. Em votação, o interstício. A quebra de interstício. Palavra para Claudemir Paulino. O vereador, como voto, vereador Euno. Concordo plenamente com a quebra do interstício por se tratar de uma matéria de alta significância. Com voto, vereador Marcelino. Concordo também, senhor presidente. Como voto, vereador Joelso. Também concordo. Com voto, vereador Monarque. Concordo. Como voto, vereador Pitomba. Voto sim à quebra de interstício. Como voto, vereador Zé Guri. Sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Como voto, vereador o presidente Zé Lopes. Eu voto sim à quebra de interstício. Em segunda votação, com a palavra o vereador Claudemir Paulino, lá de Chucuru, para fazer a votação nominal. Como voto, vereador Euno. Voto sim. Como voto, vereador Marcelino. Voto sim. Como voto, vereador Joelso. Sim. Como voto, vereador Monarque. Voto sim. Como voto, vereador Zé Guri. Sim. Como voto, vereador Pitomba. Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto, presidente Zé Lopes. O meu voto é sim. Matéria aprovada por 8 votos a 0, contando com 7 ausências. Então é uma matéria muito importante, minha gente, que pela primeira vez há muito tempo que não foi rateado. Então, o presente do final de ano para todos os professores, tanto efetivo como contratados e os demais profissionais da área da educação vão serem beneficiados. Então, enviado dentro do período do tempo legal para que o prefeito sancione o VET. Muito obrigado. Senhor presidente, vamos retornar a pauta agora para a página 1, o item 2. Pareceres números 164 e 165 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 81 de 2021, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação... Nobre secretária, poderia dizer a emenda, por gentileza? Altera o inciso 1 do artigo 8º da Lei Municipal número 3.328, de 6 de janeiro de 2021, e dá outras providências. Essa Lei Municipal 3.328 estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do município de 2021. Está na página 2, é a continuação do item 2. Logo assim. Com a palavra, vereador no Filho. Senhor presidente, percebe-se que o devido projeto entrou em tramitação para as comissões desde o dia 2 do presente mês. E sabe-se que, como estávamos faltando apenas, na época, 3 sessões, e o regime tratava-se uma solicitação de urgência, e as comissões não se manifestaram em tempo hábil, consequentemente mostrando um desinteresse e falta de zelo e descumprimento com o regimento desta casa, e deixou o processo totalmente desassistido na forma de apreciação pelas comissões. E, consequentemente, isso gera um enorme prejuízo ao município, porque o município precisa dessa suplementação até o término das sessões, que seria 20 de dezembro. E por uma omissão funcional das comissões, não poderia esse projeto ficar prejudicado, sem que ele tivesse a sua vigência quanto da apreciação em plenário. E em razão dele ter sido apreciado pela Comissão de Justiça, está dentro das formalidades legais,
Não existe nenhum tipo de incongruência, nem vício, nem tampouco incompleto nas suas diretrizes. Então, para que não haja prejuízo do município, e hoje estamos na 26ª sessão, e as comissões não tiveram o zelo, a parte da Comissão de Finanças, em oferecer o devido parecer, eu solicito a Vossa Excelência que bote em votação pela inércia da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve tempo para dar o parecer e assim não fez. Muito obrigado, senhor presidente. Requeiro que seja colocado em votação. Continua em discussão. Inclusive, senhor vereador Euno, esse projeto foi desde da gestão anterior. Eu gostaria de, o requerimento verbal do vereador do Filho diz o seguinte: considerando que desde 2 de dezembro o projeto de lei 081 de 2021 foi distribuído às comissões e que a Comissão de Legislação e Redação de Lei já emitiu o seu parecer desde o dia 13 do corrente mês e que injustificadamente vem a Comissão de Finanças e Orçamento se furtando a emitir o seu parecer sobre a matéria. Considerando que o artigo 234 do Regimento Interno concede o prazo regular de 5 dias para que a emissão do parecer este prorrogável por mais 5 dias. Foi cumprido esse prazo. Considerando que os prazos regimentais de manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento vêm sendo negligenciados. Considerando o pedido do excelentíssimo vereador Euno Andrade da Silva Filho, preferência para discussão e votação da matéria inclusa no projeto de lei 081 de 2001, considerando o disposto do parágrafo 2º do artigo 90 do Regimento Interno e tendo a matéria do projeto de lei 081 de 2001 prazo especial de tramitação, posto que é apresentado em regime de urgência e estando a Câmara a menos de 3 sessões para o encerramento do período. Determino a inclusão do projeto de lei 081 em pauta, vez que acompanhado do parecer da Comissão de Legislação e Redação de Leis e, na oportunidade, questiono se a Comissão de Finanças e de Orçamento emitirá parecer verbal, registrando que, como ou sem parecer, deverá a matéria seguir o seu trâmite regular, diante da inércia da Comissão de Finanças e Orçamento da adoção de medidas, obrigações regimentais que se incumbe. Então, o requerimento em discussão, o requerimento verbal do senhor vereador Euno Andrade da Silva Filho. O artigo 90 do nosso regimento, ordem conhecida no artigo, estou quase cego, o artigo 86 deste regimento somente sem a votação. Então eu gostaria de ir para o parágrafo que realmente diz como proceder. Parágrafo 3º do artigo 90. Ou melhor, parágrafo 2º do artigo 90. Independentemente de pareceres das comissões, os projetos de lei de iniciativa do prefeito com prazo especial de tramitação contarão obrigatoriamente da ordem do dia das 3 últimas sessões anteriores ao término do prazo. Como a gente não tem mais 3 sessões, eu gostaria de colocar em votação o requerimento do novo vereador Andrade Filho. Vamos colocar a votação nominal, como ficou determinado, todas as matérias seria com votação nominal, com a palavra o vereador de Chucuru, novo vereador Claudemir Paulino. Senhor presidente, vamos botar em votação a matéria do requerimento de Euno Andrade. Como vota o vereador Euno? Eu voto sim, pela uma questão plausível, legal e necessária, porque uma matéria dessa monta, desse porte, não poderia ser abandonada
como assim foi feito pela Comissão de Finanças e Orçamento. Voto sim. Com voto, vereador Marcelino. Eu voto sim. Com voto, vereador Joelson. Eu voto sim. Com voto, vereador Monarque. Eu voto sim. Como voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Com voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim no requerimento. Com voto, o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. Então vamos para a discussão da matéria. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação. Com a palavra, o vereador Claudemir Paulino para fazer a chamada nominalmente. Como voto, vereador Euno. Eu voto sim. Com voto, vereador Marcelino. Eu voto sim. Com voto, vereador Joelson. Sim. Com voto, vereador Monarque. Sim. Com voto, vereador Zé Guri. Sim. Com voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Com voto, presidente Zé Lopes. Eu voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Em primeira votação, a matéria foi aprovada por 8 votos favoráveis e contando com 7 ausências. Pela ordem, senhor presidente. Queria pedir a prévia de interstício. O vereador Marcelino Monteiro solicitou a quebra de interstício. Com a palavra, o vereador Paulino para fazer a chamada nominal. Eu gostaria, antes de pedir desculpa aos internautas, quando eu fui fazer a leitura, porque eu estou com problema de vista, mas eu vou comprar, nem que seja na Sulan com óculos, na próxima semana. Muito obrigado. Com voto, vereador Euno. Voto sim. Com voto, vereador Marcelino. Voto sim. Com voto, vereador Joelson. Voto sim a quebra. Com voto, vereador Monarque. Voto sim. Com voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Com voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Com voto, presidente Zé Lopes. Meu voto é sim. Então, a quebra de interstício, 8 votos favoráveis. Com voto, vereador Euno. Voto sim. Quando voto, vereador Marcelino. Com voto, vereador Joelson. Eu voto sim. Com voto, vereador Monarque. Sim. Com voto, vereador Zé Guri. Sim. Com voto, vereador Pitomba. Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Com voto, vereador Zé Lopes. Meu voto é sim. A matéria foi aprovada em primeira votação por 8 votos favoráveis. Ou melhor, desculpe, em segunda votação. Então foi aprovada em segunda votação. De conhecimento, dentro do prazo legal, ao senhor prefeito do município para que sancione ou vete. Senhores vereadores, agora nós iremos para a página 5. Senhor presidente, eu solicito que coloque o projeto da Previdência em razão de ser um projeto que tem várias emendas. Alguma objeção dos senhores vereadores para a alteração do projeto? Então o projeto, pode fazer a leitura do projeto da reforma da Previdência. Bom, então nós vamos à página 8, o item 17. A emenda modificativa número 1 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Monteiro, ao projeto de lei complementar número 51 de 2021. Emenda. Página 8, item 17. Modifica-se a redação do inciso 2º do artigo 2º do projeto de lei complementar número 51 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação acrescido das alíneas A e B. 2. Relativamente ao tempo de contribuição. A.
aos 35 anos de contribuição se homem e aos 30 anos se mulher, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. E B, aos 30 anos de contribuição se professor em efetivo exercício em função do magistério e 25 anos se professora em efetivo exercício em função do magistério, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Em discussão. Solicito que as votações sejam feitas de ordem nominal. Com a palavra, vereador Claudemir Paulino. Como vota o vereador Iro Andrade na emenda de Marcelino? Voto sim, por ser uma questão legal e constitucional. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Joelson? Voto sim. Como vota o vereador Monarque? Sim. Como vota o vereador Zé Guri? Sim. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim na emenda da emenda de Marcelino. Como vota o vereador presidente Zé Lopes? Eu voto sim. A emenda aprovada, em votação única, por 8 votos a 0, com 7 ausências. Agora vamos ao bojo do projeto. Parecer número 178 de 2021, da Comissão de Legislação e Redação de Leis, ao projeto de lei 51 de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do referido projeto de lei 51, que tem como ementa disciplina na forma do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária no âmbito do regime próprio de previdência social do município de Belo Jardim e da outras providências. Baseada na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Tem que ser feito de forma nominal a votação, excelência. Com a palavra, o vereador Claudemir Paulino. Como vota o vereador Euno Andrade? Sim. Voto sim. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Joelson? Voto sim. Como vota o vereador Monarque? Voto sim. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto sim. Como vota o vereador Zé Guri? Sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é sim. Meu voto é sim. A matéria foi aprovada em primeiro turno, primeira votação, por 8 votos a 0, com 7 ausências. Pela ordem, senhor presidente. Quero quebrar a quebra de interstício. O vereador Marcelino solicitou a quebra de interstício. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto sim. Como vota o vereador Monarque? Sim. Como vota o vereador Joelson? Voto sim. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Euno? Sim. Como vota o vereador Zé Guri? Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é sim a quebra de interstício. Em segunda votação, com a palavra o vereador Claudemir Paulino. Como vota o vereador Euno? Voto sim. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Joelson? Eu voto sim. Como vota o vereador Monarque? Sim. Como vota o vereador Pitomba? Eu voto sim. Como vota o vereador Zé Guri? Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como vota o presidente Zé Lopes? O meu voto é sim. Matéria aprovada. Dentro do prazo legal, dê conhecimento ao chefe do Executivo Municipal para que sancione ou vete. Pode continuar, nobre secretário. Emenda modificativa número 1 de 2021, de autoria do vereador Marcelino Monteiro, ao projeto de lei 53 do Poder Executivo. Ementa. Modifica-se a redação do artigo 7º do projeto de lei 53, que objetiva substituir a redação do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Ordinária número 1601,
de 30 de abril de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Incidirá a contribuição com um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata esta lei, que superem o valor de 2 salários mínimos. Em discussão a matéria, a emenda do vereador José Marcelino Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação, peço para o nobre secretário, primeiro secretário em exercício, Claudemir Paulino, fazer a chamada nominalmente. Como voto, vereador Euler Andrade. Voto sim. Como voto, vereador Marcelino. Voto sim. Como voto, vereador Joelson. Voto sim. Como voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto, vereador Monarque. Voto sim. Como voto, vereador Pitomba. Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto, presidente Zé Lopes. Meu voto é sim. Primeira votação e única. Tá? Votação única. Emenda aprovada. Por 8 votos e 7 ausências. Emenda modificativa número 2 de 2021, de autoria do vereador Zé Guri Júnior, ao projeto de lei 53 do Poder Executivo. Emenda. Modifica-se a redação do artigo 8º do projeto de lei 53, que objetiva substituir a redação do parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Ordinária número 1601, de 30 de abril de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os recursos a serem despendidos pela Previdência Municipal a título de despesas administrativas de custeio de seu funcionamento será de 3% do valor total da remuneração paga aos servidores ativos vinculados ao RPPS no ano anterior, nos termos da alínea C do inciso 2º do artigo 15 da Portaria MPS número 402 de 2008, com redação dada pela Portaria SE-PRT número 19451, de 18 de agosto de 2020. Em discussão, a emenda do senhor vereador Guilherme Monarque. Zé Guri. Ou melhor, de Zé Guri. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Guri. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Bituri, Bloco Se Liga, Agreste TV. Como a secretária mesmo leu minha emenda, isso se trata só uma modificação do texto, que se trata de 3% da taxa do administrativo do Belo Jardim Prévio. Muda uma redação simples, que diz não pode exceder 3%, para será 3%. É uma coisa simples, que acredito que vai ser aprovado. Muito obrigado, senhor. Em discussão, em votação, peço ao primeiro secretário em exercício, Claudemir Paulino, para fazer a votação. Como vota o vereador Zé Guri. Voto sim. Como vota o vereador Pitomba. Voto sim. Como vota o vereador Euler. Voto sim. Como vota o vereador Marcelino. Eu voto sim. Como vota o vereador Joelson. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como vota o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. Emenda aprovada por 8 votos a 0. Contando com 7 ausências. Emenda modificativa número 3 de 2021, de autoria do vereador Guilherme Monarque, ao projeto de lei 53 do Poder Executivo. Emenda. Modifica-se a redação do inciso 1º do artigo 9º do projeto de lei número 53 de 2021, que objetiva substituir a redação do inciso 1º do artigo 15 da Lei Ordinária número 1601, de 30 de abril de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. 1. Para os poderes do município, suas autarquias e fundações, 28% incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição, podendo ser revisto para maior anualmente,
por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, embasado no cálculo atuarial anual e submetido a parecer do Conselho Fiscal do Instituto, nos termos da Lei 9.717, de 98. Em discussão, a emenda do eminente vereador Guilherme Monarque. Em discussão, em votação, passa a palavra ao vereador Claudemir Paulino. Como voto o vereador Euro Andrade. Voto sim. Como voto o vereador Marcelino. Voto sim. Como voto o vereador Joelson. Voto sim. Como voto o ator da emenda Monarque. Eu voto sim. Como voto o vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto o vereador Pitomba. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. A emenda do novo vereador Guilherme Monarque foi aprovada por 8 votos, contando com 7 ausências. Prossiga, nobre secretária. Emenda modificativa número 4 de 2021, de autoria do vereador Guilherme Monarque, ao projeto de lei 53 do Poder Executivo. Ementa. Modifica-se a redação do artigo 31 do projeto de lei 53 de 2021, especificamente da alínea A do inciso 1º da propositura, que objetiva substituir a redação do caput, incisos e alíneas do artigo 87b da Lei Ordinária número 1601, de 30 de abril de 2004, redação dada pela Lei Municipal número 1661, de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação. A. Para os poderes do município, suas autarquias e fundações, 28%. Incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, podendo ser revisto para maior anualmente por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, embasado no cálculo atuarial anual e submetido a parecer do Conselho Fiscal do Instituto, nos termos da Lei 9.717, de 98. Em discussão a emenda do novo vereador. Em votação, com a palavra o vereador Claudemir Paulino. Como voto o vereador Guilherme Monarque. Eu voto sim. Como voto o vereador Joelson. Eu voto sim. Como voto o vereador Marcelino. Eu voto sim. Como voto o vereador Euro Andrade. Voto sim. Como voto o vereador Zé Guri. Eu voto sim. Como voto o vereador Pitomba da lotação. Eu voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. Matéria aprovada em primeira votação, a emenda do novo vereador Monarque, Guilherme Monarque, primeira votação, 8 votos favoráveis e a votação única, 8 votos favoráveis com 7 ausências. Vamos ao item 23, emenda modificativa número 5 de 2021, de autoria do vereador Jonas Chagas Torres Pitomba da lotação, ao projeto de lei 53 de 2021 do Poder Executivo. Modifica-se a redação do artigo 24 do projeto de lei 53 de 2021, que objetiva substituir a redação do inciso 1º do artigo 59 da Lei Ordinária número 1601, de 30 de abril de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação. 1. Há uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito o servidor se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Em discussão, não tendo quem queira discutir, submeto à votação. Passo a votação para o primeiro secretário, Claudemir. Como voto o vereador Euno. Voto sim a emenda. Como voto o vereador Marcelino. Voto sim. Como voto o vereador Joelson. Voto sim. Como voto o vereador Guilherme Monarque. Eu voto sim. Como vota o vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto o vereador Pitomba. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. A emenda foi aprovada por 8 votos favoráveis e 7 ausências. Em votação única. Com a palavra a nobre secretária.
Senhor presidente, demais vereadores, vamos agora ao bojo do projeto. Para ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador do Filho. Mais uma observação pela negligência da Comissão de Finanças e Orçamento. Desprezou totalmente, porque sabia que era... acho que foi uma questão política, né? Não deu guarida à tramitação correta do projeto. E o regimento não permite, de acordo com o artigo 102, 103, aliás, e demais artigos, onde uma comissão que se tem a obrigação legal de fazer análise, tecer seus pareceres e negligenciar de forma injustificável, não pode, diante de um término de uma sessão, de um período legislativo, deixar para o ano seguinte. Então, em razão desses descumprimentos legais e regimentais, eu solicito a Vossa Excelência que, independente do parecer de Finanças e Orçamento, bote em votação por uma questão de extrema necessidade de votação. Em discussão, o mérito do projeto. Antes o requerimento do vereador Euno Andrade Filho. Em discussão o requerimento, passo a palavra para Claudemir Paulino, para ele fazer a chamada nominal. Como vota, vereador Euno? Voto sim. Como vota, vereador Marcelino? Eu voto sim. Como vota, vereador Joelson? Eu voto sim. Como vota, vereador Guilherme Monarque? Voto sim. Como vota, vereador Zé Guri? Voto sim. Como vota, vereador Pitomba? Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como vota o presidente Zé Lopes? Meu voto é sim. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis. E 7 ausências. A quebra do interstício? Com a palavra, Ah, não tem quebra não, desculpa. com a palavra, a nobre vereadora, a nobre secretária. Quem sabe se vai ser vereadora? Na próxima legislatura. Vamos discutir agora o mérito. O mérito do projeto. Em discussão, eu gostaria de passar a palavra para o segundo vice-presidente, o senhor Guilherme. Em discussão, passa a palavra para o vereador Zé Lopes. Antes eu gostaria de informar que houve, o parecer que foi favorável da Comissão de Legislação e Redação de Leis. Senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, no ano de 2001, alguns municípios caíram na besteira de deixar o regime geral, ou seja, deixar o INSS, e eu não sei porquê, não sei se foi esperteza de alguns prefeitos, porque talvez achasse mais fácil manipular o dinheiro do próprio Instituto Previdenciário próprio, local, em detrimento ao regime geral. Então teve a grande oportunidade para os senhores terem uma ideia, e as senhoras, em Pernambuco, 35 cidades continuaram com o regime geral, inclusive cidades grandes, feito Abreu e Lima, cidade como Petrolândia, que tem hidrelétrica, que tem muitos recursos, aqui a nossa vizinha Sanharó. E no Brasil, de 5.600 municípios aproximados, 62% não aderiram ao regime próprio. Vejo os senhores que prejuízo por incompetência, e é bom dizer o nome, porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Isso foi na gestão do senhor João Mendonça Bezerra Jatobá, que deu um prejuízo incalculável ao município de Belo Jardim. Para se ter uma ideia, hoje, a arrecadação do sistema próprio é algo em torno de R$500 mil.
O município gasta 2.300.000. E para os senhores pensionistas e aposentados, para as senhoras pensionistas e aposentadas, o município tira todo mês 1.830.000. Para se ter uma ideia, dentro de 3 meses, houve um crescimento de R$130.000, vereador Euno Andrade Filho. Então, isso aí vai acontecer o que aconteceu com alguns estados, estados fortes, estado dos Pampas Gaúchos, o Rio Grande do Sul, ainda hoje não está pagando em dia a folha nem dos efetivos nem dos inativos. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, chegaram a tal ponto. O que foi que essa gente que passaram com honrosas exceções, eu gostaria de fazer um parênteses no governo de Marco Coca-Cola, foi o Rafael Lopes, meu filho, que era vereador neste, eu sempre acompanhei nesse período, ele sempre fez os recolhimentos em dias. Então, se apropriaram, tanto João Mendonça como Hélio, de mais de 20 milhões de reais. Fizeram confissão de dívida, fizeram parcelamento, e eu acho na cabeça deles, quem entrar por final, por fim, que fecha a porteira. Então foi esse presente que essa gente deu. E Gilvandro, muito cuidadoso, muito corajoso, está fazendo esse projeto, e eles, maldosos ou não, estão dizendo à população o seguinte, que todo mundo vai pagar 14%. É mentira pelo seguinte, quem tem direito adquirido, quem é aposentado permanecerá do mesmo jeito. Agora vamos para quem vai ser descontado. Vai ser descontado para quem vai ganhar acima de R$2.500.000, ou melhor, R$2.500.000 aproximado. Isto aí, vereador Deto de Chucuru, engloba a grande maioria dos servidores de Belo Jardim, que não vai ser taxados. Isto aí é algo em torno de 800 pessoas, e quem ganha acima de 2.400 só vai pagar a diferença. Ou seja, quem ganha R$3.000 vai pagar em cima de R$600, que vai dar em torno aí de R$60. Vejam que infame eles estão fazendo. Tem de fazer, minha gente. E tem de observar também a faixa, a expectativa de vida do brasileiro. Porque senão o sistema fale, meu grande amigo Zé Guri. Em 1940, o brasileiro, a faixa etária, a mortalidade, a morte chegava em média aos 45 anos e meio. Em 1960, aos 52. Em 1980, aos 62. Em 2000, aos 69. E hoje, mesmo com a pandemia, onde foi ceifado mais de 600 mil brasileiros, a faixa etária hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Então, meus amigos e minhas amigas, outras medidas, ou com Gilvandro, ou sem Gilvandro, outros ajustes, por certos, virão. É importante que se diga que fizeram muito auê, e estão fazendo esta confusão toda, repetindo o que eu falei agora há pouco, é porque Gilvandro está trabalhando, é porque Gilvandro é um homem de bem, é porque Gilvandro está aplicando centavo por centavo, é porque Gilvandro, tá certo, tem o apoio, mesmo sem mandato do Mendonça Filho, que está trazendo coisas para Belo Jardim. É isto que eles estão apeados, meu grande amigo Guilherme. Gilvandro fazendo escola, vai trazer, agora há pouco, através de Antônio Coelho, ou de Fernando Bezerra Coelho, uma pá mecânica
uma retroescavadeira para o município de Belo Jardim. E, para eles aperrearem mais ainda, existe uma expectativa de 60 mil metros quadrados de asfalto. Então, é preciso dizer a verdade, fazer oposição por fazer oposição. É preciso dizer o que é correto. Se Gilvando errar, que responda perante a justiça, mas Gilvando não está errando. Gilvando está trabalhando diuturnamente com os seus secretários, todos os secretários, enfim, trabalham dia e noite, feito doido, e dentro de um ano já foi abatido da dívida tanto dos fornecedores como dos servidores. Então, meus amigos e minhas amigas, servidores, o correto é isso. O resto, eles estão fazendo infâmia, eles estão querendo colocar a população contra o prefeito, contra a gestão, contra o secretário e contra os vereadores. Mas a verdade que diga. Faça o seguinte, diga que é minha mentira, diga que é minha mentira, o que eu estou dizendo aqui, porque João Mendonça Bezerra Jatobá, em 2001, quando ele assumiu, não continuou com o regime geral. Porque ele não seguiu os 3 mil e poucos municípios, não tinha problema, estava algo em torno de 2 milhões em investimento, fazendo estrada, trazendo médico, melhorando a saúde, melhorando a educação, ou coisa que o valha. Muito obrigado, senhores vereadores. Em discussão, em votação, vereador Claudemir. Como voto o vereador Euno. Voto sim ao projeto. Como voto o vereador Marcelino. Eu voto sim. Como voto o vereador Joelson. Voto sim. Como voto o vereador Guilherme Monarque. Eu voto sim. Como voto o vereador Pitomba. Eu voto sim. Como voto o vereador Zé Guri. Eu voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto o presidente Zé Lopes. Eu voto sim. A votação foi aprovada em primeira votação. 8 votos favoráveis, 7 ausências. Pelo senhor presidente. A quebra de justiça. Coloco em votação a quebra de testício do vereador Marcelino. Passo a palavra para o vereador Claudemir. Como voto o vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto o vereador Pitomba. Voto sim. Como vota o vereador Zé Lopes. Eu voto sim. Como vota o vereador Euno. Voto sim. Como vota o vereador Marcelino. Eu voto sim. Como vota o vereador Joelson. Voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como vota o vereador Monarque Guilherme. Eu voto sim. Quebra de testício aprovada. Coloco em segunda votação. Eu passo a palavra para o vereador Claudemir. Como Senhor, voto... senhor presidente, eu gostaria, um dado muito importante, eu gostaria de dizer aos senhores vereadores, em 2006, existia 564 aposentados, tinha um gasto de 222 mil reais, que correspondia a 5,29% das receitas correntes líquidas. Em 2021, no ano que nós estamos, está sendo gasto 2.270.000 para 1.110 servidores. E o comprometimento com as receitas correntes líquidas é de 15,39%. Então, se tu fizer esse remédio amargo, agora, e o Estado, ou melhor, o município, em breve, em meses, se tornaria insolvente. Então, o que vai ser tributado, digamos assim, é a pequena parcela dos servidores, não é? Então, o pequeno,
a grande maioria, 80 e poucos por cento, 85% ou 90%, não vai ser atingido em nada. Os que estão aposentados não vai ser atingido em nada. Então o resto, meus amigos e minhas amigas, é balela, é conversa, é política de quem teve a oportunidade de fazer as coisas e não fizeram. E hoje estão incomodados, porque o prefeito, que tem N defeitos, mas que está cumprindo com a sua obrigação, estão pagando em dia, não é feito os outros. Em 2016, seu João Mendonça deixou a folha completa em dezembro. Quando foi agora, em dezembro de 2020, o Hélio dos Terrenos fez a mesma coisa. Eu sempre digo, são irmãos siameses. E Gilvando está consertando, está pagando, está sendo um governo austero, tá certo? Todo mundo vai receber o seu salário, não tem discriminação entre efetivo e contratados, tá certo? Estão fazendo o maior esforço. A receita de Belo Jardim, o povo está sabendo, foi o maior crescimento com a receita tributária. O pessoal está pagando o IPTU, só de feira e abate de animais, entra nos cofres do município algo em torno de 50 mil reais. Então, está crescendo, o povo está entendendo, os empregos estão voltando, a gente vê aí 300 empregos direto aí do atacarejo, está prestes a vir para Belo Jardim, outras empresas, como o Atacadão da Carrefour e outras empresas, tá certo? Outras empresas menores. Belo Jardim, pela quantidade de veículos, está no rumo certo, está no norte certo, que eles não fizeram. Eles só fizeram afundar Belo Jardim, deixando uma dívida de 100 milhões, irresponsavelmente. Então hoje pensa que passa uma esponja nas coisas e o povo esquece. A gente tem de trazer para cá, tem de confrontar que o prefeito de Belo Jardim perdeu o mandato da história política de Belo Jardim. Ninguém aconteceu isso. Teve processo, tá certo? Onde passaram, mexeram na parte previdenciária, está em 5 milhões. Aí eu pergunto, onde era que eles estavam? Onde era que estava a staff de João Mendonça, que tirou de bancos sólidos, feito a Caixa Econômica Federal, feito o Santander, e aplicou em empresa de investimento, em banco de investimento de mentirinha, em bancos quebrados que nunca existiu. Segundo as más línguas, disse foi um tal de um banco chamado Manderracha. Muito obrigado. Em segunda votação, vereador Claudemir. Com voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Com voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Como vota o vereador Euno Andrade. Voto sim. Como vota o vereador Marcelino. Eu voto sim. Como vota o vereador Joelson. Sim. Como vota o vereador Zé Lopes. Como vota o presidente Monarque. Eu voto sim. Votação encerrada, aprovada por 8 votos. Pela segunda votação, 8 votos, 7 ausências. Encaminho. Dê conhecimento ao prefeito para que vete ou sancione. Passa a presidência para o vereador Zé Lopes. Continue, nobre secretária, com a matéria. Senhor presidente, demais vereadores, vamos agora ao item 16, na página 8. Item 16, página 8. É o parecer número 181 da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao recurso interposto à decisão da maioria da mesa diretora, expressa através da portaria número 166 de 2021, no sentido de arquivamento do projeto de lei 86 de 2021. A sua ementa dispõe sobre a aplicação de saldo de caixa da Câmara de Vereadores de Belo Jardim e da outras providências. Vou fazer a leitura do parecer.
Parecer número 181 de 2021 da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao recurso interposto à decisão da maioria da mesa diretora, expressa através da portaria número 166 de 2021, no sentido de arquivamento do projeto de lei número 86 de 2021. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, reunindo-se por provocação de sua maioria, haja vista a inércia de designação da sessão pelo seu presidente, em estudo e focalização do recurso interposto pelo excelentíssimo vereador José Nilton da Silva Senhorinho, na sessão ordinária ocorrida em 14 de dezembro de 2021, na condição de subscritor do projeto de lei número 86 de 2021, que dispõe sobre a aplicação de saldo de caixa da Câmara de Vereadores de Belo Jardim e da outras providências, após analisar o teor do projeto de lei 86 e os argumentos lançados na portaria número 166 de 2021, ratifica integralmente as razões e fundamentos da portaria que determinou o arquivamento da propositura, posto que ululantemente viciada em sua iniciativa. É notório que os subscritores do projeto de lei 86 de 2021 não representam a maioria da mesa diretora, e que o referido projeto trata de matéria que dispõe sobre a organização e também indiretamente sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Belo Jardim, guardando relação direta com a competência administrativa e financeira interna da edilidade, portanto, só poderia ser apresentado e proposto se subscrito pela maioria da mesa diretora, o que não ocorreu no caso. A portaria número 166 de 2021 encontra-se regularmente fundamentada e, neste contexto, esta Comissão de Legislação e Redação de Leis ratifica-a decidindo pela manutenção do arquivamento por tratar-se de matéria antirregimental que ainda encontra-se viciada em sua iniciativa. De outro lado, mesmo não tendo sido tratado na portaria número 166 de 2021, o projeto de lei número 86 de 2021 é também inconstitucional e ilegal, indo de encontro ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, notadamente a decisão TC número 2600 de 2010, que indica a impossibilidade de vincular a aplicação dos recursos devolvidos pela Câmara ao custeio de determinada despesa, pode implicar o descumprimento ao disposto no artigo 167, 4º da Constituição Federal. Baseado na discussão do mesmo, por maioria, ratificamos o arquivamento operacionalizado através da portaria número 166 de 2021 e, no mérito, consideramos também o projeto de lei número 86 de 2021 inconstitucional e ilegal. Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2021. Euno Andrade da Silva Filho, relator, e Guilherme Augusto Silva dos Santos, membro. Aí, senhor presidente, aí na pauta, esse parecer ele tem votação única. O parecer encontra em votação. Quem concordar com o parecer, permaneça como se encontra. Parecer aprovado por 7 votos a 0. 7 votos. Continue. Senhor presidente, demais vereadores, agora iremos ao item 10 da pauta, na página 5. Item 10, página 5. Emenda modificativa número 1 de 2021, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, ao projeto de lei 87 de 2021 do Poder Executivo. Emenda. Modifica-se a redação do artigo 6º do projeto de lei 87 de 2021, que trata sobre a Guarda Municipal, e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A carreira da Guarda Municipal, composta por cargos de provimento efetivo, será regrada por esta lei pelo regime jurídico dos funcionários públicos civis do município de Belo Jardim e, com especialidade, pelo Estatuto da Guarda Municipal, a ser criado pelo município de Belo Jardim em até 180 dias contados da publicação desta lei. Em discussão, a emenda do nobre vereador Edivaldo, soldado Edivaldo. Em discussão.
Em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Claudemir. Começamos nominalmente, vamos terminar, né? Como nominal. Com o voto, vereador Euno Andrade. Voto na não. emenda. Como voto, vereador Marcelino. Não. Como voto, o vereador Joelson. Não. Como voto, vereador Guilherme Monarque. Não. Como voto, vereador Zé Guri. Não. Com voto, vereador Pitoma da lotação. Não. Senhor presidente, eu voto não. Com voto, o presidente Zé Lopes. Eu voto não. A emenda foi rejeitada por 8 votos a 0, contando com 7 ausências. Item 11, emenda modificativa número 2 de 2021, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, ao projeto de lei 87 do Poder Executivo. Modifica-se a redação do inciso 4º do artigo 12 do projeto de lei 87 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. 4º, para a ocupação do cargo de guarda municipal deverá ser observado o percentual mínimo de 30% para o sexo feminino. Em discussão, a emenda do nobre vereador Soldado Edivaldo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo a palavra para fazer a chamada nominal do vereador Claudemir Paulino. Como voto, vereador Pitomba. Voto não. Como voto, vereador Guilherme Monarque. Voto não. Como voto, o vereador Joelson. Voto não. Como voto, o vereador Marcelino. Não. Como voto, o vereador Euno. Voto não. Como voto, o vereador Zé Guri. Voto não. Senhor presidente, eu voto não. Como voto, o presidente Zé Lopes. Eu voto não. A emenda do vereador Soldado Edivaldo foi rejeitada por 8 votos a 0, contando com 7 ausências. Emenda modificativa número 3 de 2021, de autoria do vereador Edivaldo Alves Vieira, ao projeto de lei 87 de 2021 do Poder Executivo. Ementa. Modifica-se a redação do parágrafo 5º do artigo 16 do projeto de lei número 87 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Não constatando-se a avaliação positiva de desempenho do servidor em 3 ou mais avaliações no período de 12 meses, até o início da vigência do Estatuto da Guarda Municipal a ser criado pelo município de Belo Jardim, na forma e tempo estabelecidos no artigo 6º dessa lei, serão aplicadas ao servidor as disposições do regime jurídico dos funcionários públicos civis do município de Belo Jardim. Em discussão. Em discussão. Em votação, com a palavra Claudemir. Como voto, o vereador Euno Andrade. Voto não. Como voto, o vereador Marcelino. Não. Como voto, o vereador Joelson. Não. Como voto, o vereador Guilherme Monarque. Voto não. Como voto, o vereador Pitoma da lotação. Voto não. Quando voto, o vereador Zé Guri. Voto não. Senhor presidente, eu voto não. Como voto, o presidente Zé Lopes. Eu voto não. A emenda do vereador Edivaldo foi rejeitada. Por 8 votos, 7 ausências. Vamos agora ao item 13, pareceres números 175. Aliás, é apenas um parecer mesmo. Parecer número 175 de 2021, da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao projeto de lei número 87 de 2021, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do referido projeto de lei 87, que tem como ementa, dispõe sobre a estruturação da Guarda Municipal de Belo Jardim e da outras providências. Baseada na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. O parecer está assinado pelo membro Euno Andrade da Silva Filho e Guilherme Augusto Silva dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu submeto à votação. Com a palavra o vereador Claudemir Paulino, de Chucuru.
Como voto, vereador Eiro Andrade. Eu voto sim ao projeto. Como voto, vereador Marcelino. Eu voto sim. Como voto, vereador Joelson. Sim. Como voto, vereador Guilherme Monarque. Sim. Como voto, vereador Pitomba. Eu voto sim ao projeto. Como voto, vereador Zé Guri. Sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto, o presidente Zé Lopes. Meu voto é sim. Em primeira votação, 8 votos com 7 ausências. Não, senhor presidente. Essa quebra de interstício, presidente. O vereador Macedo pediu a quebra de interstício. Com a Como palavra, voto, vereador Claudemir. Como voto, vereador Zé Guri. Sim. Como voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Como voto, vereador Guilherme Monarque. Voto sim. Como voto, vereador Joelson. Voto sim. Como voto, vereador Marcelino. Voto sim. Como voto, vereador Euno. Voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto, presidente Zé Lopes. Eu voto sim. A quebra de interstício foi feita. Segunda votação. Como voto, vereador Zé Guri. Voto sim. Como voto, vereador Pitomba. Eu voto sim. Como voto, vereador Guilherme Monarque. Voto sim. Como voto, vereador Joelson. Sim. Como voto, vereador Marcelino. Eu voto sim. Como voto, vereador Euno. Voto sim. Senhor presidente, meu voto é sim. Como voto, presidente Zé Lopes. Meu voto é sim. A matéria aprovada em segunda votação por 8 votos favoráveis e 7 ausências. Dê conhecimento ao prefeito do município para que faça a sanção ou veto. Senhor presidente, demais vereadores, o próximo item é o 14 da pauta na página 7. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Tenente. Em respeito à ausência do vereador Tenente, vamos deixar para a próxima sessão ordinária. Já que tem outras matérias, o prefeito, o vereador, vamos manter a mesma coerência, né? O vereador Tenente, o vereador Tenente a gente vai manter a mesma coerência desde o início da nossa gestão. Não tem matéria pendente. Tem. Pode continuar. Bom, o próximo item também seria um projeto do vereador Nilton Senhorinho, que também está ausente. Então, iremos deixar para a próxima sessão. E o último objeto da pauta é uma moção de aplauso do vereador Edivaldo Alves, que também não está presente no plenário. Senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, vamos para as proposições verbais. Senhor presidente, por ordem. Com a palavra, vereador no Filho. Em razão de terça-feira, próxima passada, já temos aqui uma reunião bastante longa, prolongada, e hoje mais de 10 projetos, emendas, e estamos numa data pré-natalina. Eu solicitava a Vossa Excelência de ouvir o Zé Diz para dispensar o segundo expediente, para que a gente possa ter um repouso mais considerável nessa noite. Eu gostaria de colocar, se tem ao plenário, se existe alguma objeção, porque a gente sempre trabalha desse jeito, decisão monocrática, enquanto tem gente, a gente toma, se for o jeito, né? Então vamos tomar pelo colegiado. O que é que os senhores acham? Então, concorda? O vereador Zé Guri Júnior, concorda? Discorda. O vereador Claudemir, concorda ou discorda? O vereador Pitomba. O vereador Guilherme. O vereador, grande representante do Chucuru Deto. O Marcelino Monteiro. O vereador Euro Andrade Filho. Voto plenamente. Vamos agora para o grande expediente. O mesmo raciocínio, para que possamos, ter uma tranquilidade e
amanhã administrar matérias pendentes que ficaram aí, mesmo de casa, via plataforma. A secretária Débora quer dar uma informação. Com a palavra a secretária Débora. Segunda-feira, a partir das 9 da manhã, doutor Diego vai estar na secretaria para fazer uma reunião com as comissões permanentes desta casa. Gostaria de informar os senhores vereadores que, fora 2 ou 3 proposituras do vereador Tenente, uma moção de aplauso do vereador Lila, resta alguma pendência, alguns dados complementares que o governo municipal ficou de fornecer. Então, como disse a nova vereadora, a próxima sessão da Câmara vai ser terça-feira. Qual é a data, vereador? Então, vamos marcar para segunda-feira à noite, já que tem a inauguração da escola modelo, e todos os vereadores, tá certo, estão sendo convidados, todos os 15 vereadores. Então, vai ser uma festa, vai ser uma inauguração de uma escola muito bonita, tá certo, construída em tempo recorde. Nada mais havendo a tratar. A próxima reunião, deixa para segunda-feira. Vão desculpando. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Vitória e aos internautas. Feliz Natal para todos. Vamos abraçar esta data maravilhosa do nosso irmão Jesus Cristo. Boa noite.